Antes da segunda batalha de Ramadi em 2006, houve uma primeira em 2004. Ocorreu quase simultaneamente a primeira batalha de Fallujah, uma operação envolvendo os Estados Unidos da América, militares buscando localizar, prender e ou matar os insurgentes responsáveis pela morte e mutilação de 4 contratados militares privados americanos. Enquanto as forças dos Estados Unidos da América e do Reino Unido invadiam Fallujah, os insurgentes, descritos como leais ao Partido Baath Socialista Árabe de Saddam Hussein, procuravam orquestrar uma ofensiva própria, voltando suas atenções para a cidade de Ramadi, a capital da província de Al-Anbar. Acreditava-se que Ramadi era essencial para os Estados Unidos da América manterem a força e a estabilidade durante a guerra. Acreditando que um ataque a Ramadi prejudicaria a eficácia dos Estados Unidos da América, os insurgentes cortaram a rodovia para fora de Al-Anbar. Nesse momento, o 2º Batalhão 4º Marines ocupava a cidade, com a missão de manter a área e as operações estáveis. Eles agiam como policiais, pacificadores e embaixadores, buscando construir relações com os locais, atentos a possíveis conflitos. Antes do ataque dos insurgentes em 6 de abril, os Marines haviam presenciado principalmente emboscadas menores. Porém, tudo mudou na manhã de 6 de abril, quando os insurgentes emboscaram um esquadrão do 3º Pelotão da Companhia Gulf, que viajava ao sul da principal rota de abastecimento. 3 marines morreram e os demais ficaram feridos no ataque. Apesar de terem solicitado reforços, não receberam apoio aéreo ou artilharia, pois estavam envolvidos na primeira batalha de Fallujah. Somente 2 pequenas unidades podiam auxiliar o pelotão. Marinheiros do 1º Pelotão da Companhia Gulf logo chegaram ao local. As forças inimigas se espalharam pela cidade, sendo reencontradas a oeste da Rua Fácil. As tropas do 1º Pelotão entraram em tiroteio com insurgentes e logo chegaram ao grupo ferido. Enquanto isso, outra banda de tropas, a Companhia Echo, estava sob fogo pesado em seu posto de observação e aqueles capazes de lutar foram instruídos a fazê-lo para expulsar os insurgentes da cidade. Até mesmo os não combatentes foram trazidos para ajudar. A primeira batalha de Ramadi durou 4 dias, resultando na morte de cerca de 250 insurgentes e de 12 soldados americanos. Mais de 200 soldados americanos foram feridos durante o ataque. Até 10 de abril, as forças inimigas na cidade haviam sido removidas ou mortas. O conflito foi um dos mais mortais para os Estados Unidos da América desde que o presidente Bush declarou o fim dos principais combates em 1º de maio daquele ano. Ramadi foi considerada um foco de insurgência entre 2003 e 2006, supostamente devido à desbaatificação em que a autoridade provisória da coalizão, o governo de transição do Iraque, estabelecido após a invasão dos Estados Unidos da América em 2003, bem como os governos iraquianos subsequentes, tentaram extinguir a influência do Partido Baath no sistema político do país. Foi uma política muito semelhante à da desnazificação após o fim da Segunda Guerra Mundial, onde os aliados tentaram eliminar a ideologia nazista da Áustria e da Alemanha. Devido à política de desbaatificação, Ramadi foi considerada fortemente atingida, pois a cidade tinha fortes laços com o partido e seu exército. Obrigados a se esconder, altos funcionários envolvidos com qualquer um se motivaram a orquestrar uma campanha de violência contra as forças da coalizão. Armados com expertise tática e técnica e os contatos certos, eles operavam impiedosamente e Ramadi logo ganhou reputação de ser o berço da rebelião iraquiana. Foi mais tarde declarada a capital do grupo jihadista sunita, o Estado Islâmico do Iraque, que se aliou à Al-Qaeda durante a guerra. Em 2005, após uma eleição local iraquiana, a 2ª Brigada, 28ª Divisão de Infantaria do Exército dos Estados Unidos da América, recrutou 671 indivíduos para a força policial iraquiana. Nessa época, a Al-Qaeda e seus aliados voltaram sua atenção novamente para a cidade de Ramadi. Em janeiro de 2006,
o grupo terrorista planejou um atentado suicida que resultou na morte de 56 recrutas da polícia e de um norte-americano. Nas semanas seguintes, vários ataques no centro de Ramadi provocaram os Estados Unidos da América. O exército organiza varreduras pela cidade, enfrentando rebeldes e eliminando muitos deles. Porém, parecia uma batalha perdida, já que as áreas liberadas logo se repovoavam de extremistas quando os Estados Unidos da América partiam. Além disso, a 2ª Brigada da 28ª Divisão de Infantaria lutava para acompanhar o ritmo constante e a presença dos rebeldes. Tiroteios deixaram 82 soldados mortos e 611 feridos. Eles tinham inteligência limitada sobre os insurgentes e recursos insuficientes, deixando grandes áreas da cidade sem presença dos Estados Unidos da América, propícias para a tomada pela Al-Qaeda e aliados. Com o passar dos meses, a cidade sofria uma média de 20 ataques diários. Nos próximos 6 meses, a Al-Qaeda assassinou meia dúzia de líderes tribais de alto perfil. Em 17 de abril de 2006, postos importantes dos Estados Unidos da América, como Virgínia, Snake Pit e o complexo militar Camp Hamadi, foram alvo de ataques liderados por Abu Massab al-Zarqawi, conhecido por bombardeios, decapitações e ataques aos Estados Unidos da América durante a guerra. O posto de observação Virgínia foi o primeiro atingido quando um veículo blindado com cerca de 1.000 libras de explosivos adentrou os portões do posto e foi detonado em um atentado suicida. Após a explosão devastadora, insurgentes armados com RPGs e outras armas avançaram, engajando em um tiroteio brutal com as tropas do 3º Batalhão, 8º Fuzileiros, estacionadas no posto de observação. Eles reagiram contra os rebeldes, matando dezenas de insurgentes e evitando perdas significativas entre seus próprios homens. Por volta dessa época, começou a circular online um vídeo que mostrava al-Zarqawi planejando o ataque, com imagens do próprio evento também inseridas. O vídeo tinha o logotipo do Conselho Shura dos Mujahideen, uma organização guarda-chuva de pelo menos 6 grupos extremistas sunitas que participaram da insurgência de 2006 no Iraque. Enquanto isso, o recém-instalado primeiro-ministro Nouri al-Maliki anunciou em junho um plano que pretendia conter a violência que assolava a cidade de Bagdá. Após o bombardeio da Mesquita Ascaria, um importante santuário xiita em Samarra, as coisas ficaram turbulentas. O plano, chamado Operação Avançar Juntos, seria liderado pelos iraquianos com apoio da coalizão. A operação colocaria cerca de 70.000 forças de segurança nas ruas da cidade. Eles implementariam um toque de recolher das 21 horas às 6 horas, reforçariam a segurança e os postos de controle na cidade e restringiriam o porte de armas. Apesar disso, a operação não aumentou a segurança da cidade. Altos níveis de violência continuam a assolar Bagdá. No início de junho, a 1ª Brigada de Combate da 1ª Divisão Blindada dos Estados Unidos da América foi enviada para Ramadi para começar a se preparar para expulsar os insurgentes que infestavam a cidade. Nesse momento, a liderança militar e o governo dos Estados Unidos da América consideravam Ramadi uma causa perdida, com ataques às forças americanas estacionadas lá, ocorrendo a qualquer hora do dia. Em um relatório datado de agosto de 2006, o coronel Pete Devlin, chefe de inteligência dos Marines no país, escreveu em sua avaliação da cidade e de sua província que, cito, as perspectivas para garantir a província ocidental de Al-Anbar, no país, são sombrias, e que quase não há nada que os Estados Unidos da América militares possam fazer para melhorar a situação política e social lá. No mesmo mês, 33 marines e soldados foram mortos em ação na cidade e nos arredores. O sucesso inicial que o governo dos Estados Unidos da América teve após sua infiltração no Iraque em 2003 estava começando a desaparecer, substituído por uma crescente preocupação. Os 400.000 habitantes de Ramadi em junho de 2006
já estavam cientes de um conflito em andamento entre os Estados Unidos da América e os insurgentes, e temiam a violência e destruição iminentes. Motivado por isso, o coronel Sean McFarland, comandante americano da 1ª Brigada de Combate, decidiu realizar a operação de forma inovadora. Em vez de usar artilharia, tanques ou apoio aéreo próximo, ele fez seus homens adotarem uma abordagem mais suave e lenta, confiando em suas armas em vez de equipamentos pesados. Os tanques foram usados na batalha para proteger os soldados de IEDs, mirar em bunkers e eliminar atiradores de elite. A ideia era expulsar os insurgentes sem destruir a cidade e deslocar os civis. McFarland fez seus homens se estabelecerem no centro da cidade para tentar retomar o controle. Os postos de combate eram compostos por blocos inteiros de edifícios residenciais, com os proprietários recebendo um aluguel mensal para o exército utilizá-los. No dia 7 de junho, durante uma reunião em uma casa segura remota, o líder insurgente Abu Musab al-Zarqawi foi morto. As forças dos Estados Unidos da América rastrearam ele até o local e usaram bombas de precisão para destruir o prédio e matar os ocupantes. Al-Zarqawi morreu junto com outros 5 insurgentes. A Força-Tarefa 145 supostamente rastreava o líder rebelde há algum tempo, mas ele frequentemente escapava da morte por pouco. Sua morte foi oficialmente confirmada no dia seguinte, quando seu corpo foi encontrado nos destroços e identificado. Até 10 de junho, as tropas americanas isolaram Ramadi e usaram alto-falantes nas ruas para alertar os civis sobre ataques iminentes. Os comandantes disseram que seu objetivo principal era cortar as rotas de suprimento e viagem do inimigo, controlando os principais pontos de entrada em Ramadi. A 1ª Brigada de Combate em Equipe também planejava estabelecer novos postos de combate, interagir com a população, buscar relações com líderes locais para fortalecer os laços com o povo iraquiano, ganhar seu apoio e possivelmente conquistar novos aliados. Os Estados Unidos da América também buscavam continuar a construção da força policial e militar iraquiana, visando que, quando os soldados americanos partissem, a nova polícia e exército do Iraque pudessem assumir e se manter independentemente. Para ajudar os civis, as tropas distribuíram água e geradores elétricos, embora muitas famílias iraquianas tenham se recusado a cooperar com os Estados Unidos da América, provavelmente intimidadas pelos insurgentes. O sargento Lonnie Russell, um tanque da companhia Bulldog, observou: "Você sente que eles querem ajudar, mas temem por suas vidas e famílias." Não é difícil de entender. Fim da citação. Além da 1ª Brigada de Combate em Equipe, outras unidades como o 3º Batalhão do 8º Regimento de Fuzileiros Navais e o 1º Batalhão 506, Regimento de Infantaria da 101ª Divisão Aerotransportada, ajudaram a proteger Ramadi nesse período. Além disso, a 1ª Brigada da 1ª Divisão e a 1ª Brigada da 7ª Divisão do Exército Iraquiano também deram seu apoio. No início de junho, as forças dos Estados Unidos da América e aliadas conseguiram adentrar a cidade de Ramadi o bastante para acessar o Hospital Geral de Ramadi. No dia 5 de julho, foi capturado pelo 3º Batalhão, 8º Regimento de Fuzileiros Navais. O prédio de 7 andares com cerca de 250 leitos foi usado pelos insurgentes para tratar seus feridos. Seus andares superiores eram uma posição vantajosa para disparar contra os Estados Unidos da América na área e lançar ataques de morteiros. Um coronel observou que o prédio era, citação, basicamente uma base inimiga com instalações para o inimigo, comando e controle, e atiradores de elite. Fim de citação. Fuzileiros navais que ajudaram a tomar o hospital relataram que policiais iraquianos levados para lá eram frequentemente encontrados decapitados. Durante a tomada, houve pouca resistência. Ao vasculharem por armas abandonadas, as tropas encontraram vários dispositivos de acionamento para bombas à beira da estrada, escondidos no teto de um escritório interno. Os Estados Unidos da América tentaram construir outro hospital na cidade, mas ele foi atacado e explodido quando estava quase concluído. Após a retomada do Hospital Geral de Ramadi, ele foi atualizado e reaberto ao público. Durante os primeiros meses da batalha, os Estados Unidos da América
fizeram algum progresso em direção ao alcance de seus objetivos gerais na cidade, mas isso veio lentamente, pois eles frequentemente se envolviam em intensos tiroteios com insurgentes nas ruas e estavam sujeitos a ataques de atropelamento nos novos postos avançados. Cerca de 100 extremistas atacaram um posto avançado de uma vez, e em um conflito datado de 24 de julho, a Al-Qaeda sofreu tremendas perdas ao tentar assumir várias áreas por toda a cidade. O centro governamental de Ramadi foi um grande alvo durante o conflito. Os fuzileiros navais dos Estados Unidos da América barricaram o prédio com sacos de areia. Em novembro, a primeira brigada de combate em equipe decidiu demolir os prédios inabitáveis próximos, pois insurgentes os usavam para atirar nos Estados Unidos da América e oficiais iraquianos que estavam usando o prédio. O tenente-coronel Peter Lee relatou, citando, de Khazar, o centro do governo era uma das áreas mais perigosas de Ramadi. O inimigo viria de seus redutos e tomaria prédios do outro lado da rua e atacaria. Fim de citação. Após a demolição, os engenheiros iniciaram a remoção de milhões de toneladas de escombros. A área limpa se tornaria um parque. Inicialmente, os árabes sunitas eram muito abertos à Al-Qaeda e seus aliados, em grande parte devido à agenda anti-xiita compartilhada. Isso levou à cooperação entre grupos sunitas e a Al-Qaeda, mas eventualmente os sheiks sunitas ficaram insatisfeitos, pois muitas das ações terroristas da Al-Qaeda não estavam alinhadas com os desejos e necessidades do povo sunita. Então, em 21 de agosto, insurgentes assassinaram Abu Ali Jassim, um líder sunita que havia encorajado seus homens a se juntarem à polícia iraquiana, o que a Al-Qaeda não aprovava. O corpo de Jassim foi escondido em um campo sem receber um enterro adequado, violando a lei islâmica e enfurecendo as pessoas que ele liderava. Sheikh Abdul Sattar Buzai al-Rishawi era um líder sunita na província de Al-Anbar que se manifestou veementemente contra a Al-Qaeda após o assassinato de seu pai e 3 mães pela organização. Ele declarou: "Eu sempre fui contra esses terroristas. Eles manipularam as pessoas para pensarem que os americanos eram seus inimigos. Disseram que os estrangeiros queriam ocupar nossas terras e destruir as mesquitas. Eles prometeram uma jihad para nos ajudar a derrotá-los", disse ele, acrescentando que os insurgentes estavam matando pessoas inocentes, qualquer um suspeito de se opor a eles. Não nos trouxe nada além de destruição, e finalmente dissemos que já era suficiente. Ele então começou a liderar um movimento crescente de tribos sunitas que haviam virado as costas para o terrorismo da Al-Qaeda e buscavam melhorar as condições para o seu país. Al-Rishawi fundou o Conselho de Salvação de Anbar em setembro de 2006. Com cerca de 20 tribos e 40 sheiks, o movimento foi chamado de Despertar de Anbar. Aqueles alinhados com Al-Rishawi foram pagos pelos Estados Unidos da América e Iraque para parar de lutar contra a coalizão e, em vez disso, patrulhar bairros e combater insurgentes. Outros relatórios notaram que esses grupos receberam veículos, armas e munições em troca de lutar contra a Al-Qaeda. Segundo o Exército dos Estados Unidos da América, os grupos foram essenciais para mirar com precisão na Al-Qaeda e evitar baixas. A organização terrorista, por sua vez, rotulou esses grupos sunitas como cruzados imundos e matou inúmeros membros em atentados suicidas. Até outubro, quase todas as tribos do norte e oeste de Ramadi aderiram ao Despertar. O Exército dos Estados Unidos da América relatou que até dezembro os ataques diminuíram em quase 50%. Em meados de setembro de 2006, o 1º Batalhão 6º Fuzileiros Navais substituiu o 3º Batalhão 8º Fuzileiros Navais no oeste da cidade. Sua primeira grande ofensiva ocorreu cerca de um mês depois, quando capturou um prédio na Rua 17, onde estabeleceram um posto avançado conjunto de marines iraquianos, que chamaram de Estação de Segurança da Rua 17.
Entre 13 e 15 de novembro, a batalha entre os Estados Unidos da América e os insurgentes tornou-se particularmente tensa, pesada e difícil. Durante esse período, alega-se que as forças dos Estados Unidos da América mataram pelo menos 30 pessoas, incluindo mulheres e crianças, em um ataque aéreo no centro da cidade. Um correspondente do LA Times em Ramadi relatou testemunhas afirmando que houve mortes de civis no local. O porta-voz dos fuzileiros navais, Tenente-Coronel Brian Salas, declarou por escrito que houve um ataque aéreo em 14 de novembro, atingindo uma ponte cerca de 10 milhas a leste de Ramadi, sem vítimas. Entre os dias 13 e 14, forças terrestres mataram 16 insurgentes. Dito isso, Salas não contestou a possibilidade de danos colaterais e acrescentou que pode ser difícil distinguir entre civis e insurgentes. Não seria a última vez que haveria alegações de mortes de civis por parte dos Estados Unidos da América, das tropas, no entanto. Durante novembro e dezembro, forças inimigas permaneceram dentro da cidade. Em 28 de novembro, 6 civis, incluindo 5 crianças, morreram quando um dos Estados Unidos da América, tanque, disparou contra prédio na tentativa de matar 2 insurgentes que o usavam como ponto de tiro. Após 3 meses, 900 dos Estados Unidos, membros militares lançaram uma operação de um mês chamada Operação Jogo Apertado. O alvo era o 2º Distrito de Oficiais, no centro de Ramadi. O 2º Distrito de Oficiais, lar de muitos ex-líderes do exército de Saddam Hussein, era anteriormente uma zona proibida para soldados americanos. O capitão John Paul Hart lembrou: "Você costumava olhar para um mapa e parecia a Era de Colombo. Ao sul daqui residem dragões porque ninguém nunca foi lá. Sabíamos apenas que era muito ruim e perigoso." Neste momento, as tropas dos Estados Unidos da América já haviam feito bons progressos na batalha geral. As entradas da cidade eram guardadas com tanques, postos de vigia foram estabelecidos para evitar bombas à beira da estrada, e postos de comando foram montados em casas e prédios governamentais abandonados e parcialmente destruídos. Postos policiais também eram inaugurados em toda a cidade. Enquanto 75 soldados americanos foram mortos, mais de 750 insurgentes foram despachados. O tenente-coronel Pete Lee afirmou: "Não estamos perdendo isso. A situação não está tão ruim quanto dizem." Mas ainda assim, nem todos concordariam. Bombas ainda explodiam na cidade, e sabia-se que atiradores se escondiam em telhados e perto de janelas. Em um posto avançado dos Estados Unidos da América, os soldados precisavam usar equipamento blindado durante o dia. O desemprego era desenfreado na área, levando muitos civis sem renda a aceitar empregos para os rebeldes em troca de dinheiro. Com o início da Operação Squeeze Play, as equipes avançadas encontraram minas antitanque, muitas submersas em esgoto em um riacho perto de um bairro que os fuzileiros navais começavam a vasculhar. Ao menos 2 bombas explodiram durante a operação, danificando veículos blindados, sem deixar vítimas. No dia 6 de dezembro, 6 soldados morreram em combates de rua durante a operação. 3 em uma área de Ramadi Ocidental, controlada pela tribo Abu Alwan, membros do movimento Despertar. A tribo teria reconhecido os assassinatos pelos insurgentes como um ataque pessoal e, em resposta, matou ou capturou os envolvidos no assalto em até 10 dias. O coronel Sean McFarlane declarou: "Quando eles dizem que você é meu irmão para a vida, eles realmente querem dizer isso, né?" Ele acrescentou que eles se sentiram desonrados pelo ataque. Ao final da operação, em 14 de janeiro de 2007, as forças americanas haviam tirado a vida de 44 insurgentes e capturado mais 172. Além disso, eles estabeleceram 4 novas delegacias de polícia iraquianas, totalizando 14 em toda a cidade. A Operação Murfreesboro foi um dos últimos conflitos da Segunda Batalha de Ramadi.
várias unidades do Exército dos Estados Unidos da América, incluindo o 1º Batalhão, 9º Regimento de Infantaria, SEALs da Marinha e Marines, participaram da Operação Murfreesboro, uma ofensiva em East Hamad no início de 2007. O objetivo da operação era cortar o distrito de Maalab, composto por cerca de 15 mil residências do resto da cidade, o que eles esperavam que expulsasse as forças da Al-Qaeda. Os Estados Unidos da América também esperavam estabelecer 9 postos de polícia iraquianos para ajudá-los a manter a área. A partir de 20 de fevereiro, tanques e veículos blindados foram dispostos ao redor do distrito para impedir movimentação e proteger os soldados, enquanto erguiam uma barreira de concreto permanente ao longo da Easy Street. Enquanto isso, as tropas terrestres começaram a organizar varreduras e incursões direcionadas, procurando por armas, IEDs, insurgentes e líderes de alto nível da Al-Qaeda na área, bem como no distrito vizinho de Iskan. Essas áreas supostamente não foram afetadas pelo despertar de Anbar, mantendo-se perigosas, apesar do progresso em outras partes da cidade com a ajuda das tribos sunitas locais. Durante o mês, as tropas americanas e o exército iraquiano tiveram mais de 40 confrontos com as forças da Al-Qaeda. Eles descobriram 8 grandes depósitos de armas, suportaram mais de 20 IEDs, localizaram e descartaram cerca de 50 IEDs adicionais, mataram 69 inimigos, feriram 9 e capturaram outros 32. O muro erguido ao redor da área foi concluído em 25 horas, em vez das 36 esperadas, e vários postos avançados permanentes também foram construídos. A presença do exército iraquiano, bem como a presença policial, ajudou a manter a vizinhança em paz. A Operação Murfreesboro é amplamente creditada por romper a insurgência na cidade, ajudando a mudar as opiniões sobre o novo governo iraquiano, que uma vez foi desgostado, mas agora havia caído em favor. A província de Al-Anbar logo provou ser capaz de se sustentar, necessitando de pouca assistência externa e permitindo que as unidades de Hamadi se dirigissem a Shaji em outubro de 2007 para ajudar a limpá-la. O coronel McFarland notaria mais tarde que sua brigada havia perdido 86 soldados, marinheiros e fuzileiros navais durante os últimos 8 meses na cidade até fevereiro de 2007. No mês anterior, estimava-se que Hamadi tinha, em média, cerca de 35 ataques inimigos aos Estados Unidos da América, forças diariamente, mas até agosto de 2007 a cidade passou 80 dias seguidos sem um único ataque aos Estados Unidos da América. Tropas, levando o comandante da 1ª Brigada de Combate, 3ª Divisão de Infantaria, a unidade que substituiu a equipe de McFarlane, a declarar: Al-Qaeda está derrotada em Al-Anbar. Apesar da eficácia da unidade, os inimigos atacaram a cidade e seus arredores nos meses seguintes. Em março de 2008, a cidade se tornou muito mais segura, e os ataques rebeldes caíram drasticamente devido às operações de contra-insurgência que levaram as tropas americanas a remover efetivamente a Al-Qaeda da província. Em 2006, ficou evidente que oficiais e líderes do exército e governo dos Estados Unidos da América tinham pouca esperança de melhorar a situação em Hamadi. 2 anos antes, durante a batalha inicial de Hamadi, o comandante da guarnição dos Marines declarou que, cito, se Hamadi caísse, toda a província iria para o inferno, fim de citação, e seus sentimentos eram compartilhados pelos oficiais comandantes em 2006. A situação parecia desesperadoramente sombria. Em novembro daquele ano, outro relatório de inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais indicou a impossibilidade das forças dos Estados Unidos da América de esmagar totalmente a rebelião e também de contrariar a crescente popularidade da Al-Qaeda, cito. A situação social e política deteriorou-se a um ponto que os Estados Unidos da América e soldados iraquianos já não são mais capazes de derrotar militarmente a insurgência em Al-Anbar. Fim de citação. Além disso, acrescentou que a Al-Qaeda é a organização dominante de influência na província, e um comandante relatou, citação, esses caras eram impiedosos.
Eles entravam, decapitavam jovens homens e arrastavam seus corpos pelas ruas. Piorando a situação, grande parte da infraestrutura da cidade estava totalmente destruída. Canos quebrados resultavam em esgoto a céu aberto. Havia pouca eletricidade. Os negócios foram fechados permanentemente e o sistema escolar havia parado de funcionar completamente. Os moradores de Ramadi que não fugiram foram forçados a ficar em casa o dia todo, enquanto as forças dos Estados Unidos, da América e do Iraque lutavam sem parar contra a Al-Qaeda e aliados nas ruas. Ainda assim, no outono de 2007, a área estava totalmente transformada. Em setembro daquele ano, o Conselho da cidade de Ramadi patrocinou uma corrida de 5 quilômetros que atraiu 120 competidores e cobertura ao vivo da TV de Bagdá. Os salários dos cidadãos locais subiram 40% após um boom de construção, e o novo prefeito, Latif Obaid, patrocinou conselhos de desenvolvimento de negócios que tiveram grande interesse. Obaid foi nomeado em janeiro de 2007, promovendo estabilidade e selecionando colegas empresários para servir no conselho da cidade. Em uma tentativa de limpar as ruas, Obaid procurou começar a consertar os canos de esgoto, iniciar um serviço de coleta de lixo e remover carros queimados e outros itens desagradáveis da cidade. Ele pagou aos locais para ajudar a executar esses planos. Os Estados Unidos da América ajudaram a reconstruir e direcionaram mais eletricidade para a cidade. Em pouco tempo, a água potável foi restaurada nas casas e as barreiras de explosão na estrada principal da cidade foram removidas para acomodar o trânsito intenso. Com a reconstrução da cidade, surgiram novos negócios e bancas de mercado e até 2008, as forças americanas em patrulha já não precisavam usar a armadura corporal completa. Além disso, a cidade tinha o programa de recrutamento de polícia que mais crescia na província e estava previsto para eventualmente ter até 4.000 policiais, embora uma reportagem da National Broadcasting Company de 2007 tenha notado que acabaram com 8.000. Enquanto outros programas policiais do país sofriam com infiltração inimiga e corrupção, Ramadi estava livre de tais problemas. As pessoas se apressavam para ingressar na força policial, não apenas para ganhar dinheiro, mas também porque ter forças de segurança mais rígidas reduzia a violência e aumentava as oportunidades de emprego. Quanto mais segura a cidade, mais dispostos os moradores estavam em abrir novos negócios. O coronel Sean McFarland recebe muito crédito pelo progresso feito na cidade em 2006, mas também os filhos de Anbar, aqueles líderes tribais que foram parte do despertar de Anbar. Outro comandante do exército observou: "Eu diria que 20% do crédito pela mudança em Ramadi poderia ser atribuído aos Estados Unidos da América forças. A grande maioria da reviravolta se deve aos sheiks." Fim da citação. Infelizmente, no entanto, em 13 de setembro de 2007, Al-Rashawi, que iniciou o despertar, foi morto por uma bomba à beira da estrada perto de sua casa em Ramadi. Apesar da grande perda, seu assassinato apenas alimentou o desejo dos sunitas de derrubar a Al-Qaeda. Al-Rashawi foi considerado um mártir. Sua imagem estampou cartazes pendurados nas paredes dos escritórios. Um desfile foi realizado em sua homenagem no dia 23 de outubro, com a presença de estudantes e dos Estados Unidos da América, forças semelhantes. Seu irmão, Ahmed Abu Rishah, assumiu como líder do movimento após a tragédia. A National Broadcasting Company o descreveu como alguém de fala mansa, porém introvertido. Ele não abraçou os holofotes como seu irmão mais velho. Ainda assim, ele acredita na causa de seu irmão, observando: "Somos o único movimento apoiado por todas as pessoas. Somos os únicos que lutamos e vencemos a Al-Qaeda. E somos bons lutadores e construtores, e agora queremos reconstruir o país."